nome é Carlos Magno, sou estudante de Psicopedagogia na Uninter Paulo Cascavel. Meu RU é o 3312351 e hoje irei abordar de maneira sucinta a história de Cascavel e também falarei um pouco sobre a importância da miscigenação no contexto da cidade e da região, né, que nós estamos aqui. No início, os índios Caingangues habitavam essa região da cidade de Guaíra, a atual Guaíra, que foi colonizada pelos espanhóis em 1557. Uma nova ocupação se teve a partir de 1730 com o tropeirismo. O que seria o tropeirismo? O tropeirismo ele surgiu como uma nova atividade comercial que tinha a finalidade de promover a interligação dos polos econômicos do Brasil. No caso, a região de Guaíra era um polo econômico, tendo em vista a sua gama de mobilidade ali, tendo em vista os rios da região, né, além da colonização espanhola. Então, as mercadorias importadas e alimentos eram trazidos no lombo de mulas e cavalos, né, que cortavam trilhas, né, capazes de integrar diferentes pontos da geografia nacional. Então, quando não eram aproveitadas as estradas abertas pelos índios já, né, eles desbravavam ali a região. Quando não por essa razão, nos séculos 17 e 18, o tropeirismo representou grande importância para o fortalecimento da economia e crescimento da vida em espaços rurais e pequenas cidades. Então, com essa movimentação na região, foram fundadas vilas ali, sedes, que gerou uma grande movimentação agropecuária e da agricultura, né? Foi o surgimento ali das cidades, principalmente no sul do país. Por isso é importante ressaltar o valor, né, dos tropeiros, né? Afinal, eles eram responsáveis ali por transportar a economia na época. Então, assim se deu o povoamento da cidade de Cascavel, né? Se efetivou realmente no final da década de 1910 por colonos caboclos e descendentes imigrantes eslavos, no auge do ciclo da erva mate. Então a gente teve vários ciclos nessa região: ciclo da erva mate, ciclo da madeira e o terceiro ciclo da agropecuária, que até hoje em dia é o forte econômico aqui da região, a soja e o milho. Então, na década de 1930, com o fim do ciclo da erva mate, iniciou-se o ciclo da madeira, como já havia mencionado, que atraiu um grande número de famílias de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Em especial ali os colonos poloneses, alemães, italianos e alguns franceses, que juntos formaram a base populacional da cidade. Então, na medida ali que a vegetação, a mata nativa era esgotada, a extração de madeira cedia lugar ao setor agropecuário, que é o terceiro ciclo. Encerrado então os ciclos, né, no final da década de 1970, Cascavel iniciou a fase de industrialização da cidade, concomitantemente com o aumento da atividade agropecuária, notadamente soja e milho, como eu já havia mencionado. Então, até hoje em dia, o grande polo da economia da região é a soja e o milho. Então, começou-se da agricultura de subsistência e chegou-se a um nível de indústrias ali, né? Indústrias na região, muitas indústrias. Nas rodovias a gente encontra, né, plantações e mais plantações. Então, essa é um pouco da história de Cascavel. Agora, o surgimento do nome Cascavel, ele vem de uma lenda, né, da época, que vem do latim clássico cacabus, cujo significado é borbulhar da água fervendo. Segundo a lenda, o nome surgiu de um grupo de colonos que, pernoitando ali nos arredores de um rio, eles descobriram um grande ninho de cobras cascavéis. Denominaram então o local como Cascavel. A sonoridade do guizo originou o nome da serpente, do latim tintinnabulum, literalmente o badalar do chocalho, símbolo de poder e sabedoria. A serpente era cultuada na antiguidade egípcia.
Então, esse aí é a lenda por trás do nome, por que se deu o nome de Cascavel, né? E o mascote que eu escolhi não poderia ser outro, né? Como a Cascavel, que é um símbolo de sabedoria e poder. E Cascavel é uma cidade bem notada no Brasil, né? Acontece várias feiras aqui sobre agroindústria, né? E está voltada ali, está situada no mundo inteiro, né? Um dos grandes polos de soja e milho do mundo. Então, fechando aqui a parte da cidade de Cascavel, parte da origem do nome de Cascavel, irei voltar um pouco na parte onde que foi integrado várias populações na região, né? Desde os colonos espanhóis e índios até a chegada das famílias oriundas ali de poloneses, alemães, franceses, italianos. O que isso significa? Isso se chama miscigenação, que é a mescla de culturas. E a miscigenação, ela é muito importante para a sociedade, porque, como já disse, a mescla de culturas, ela integra todas as culturas, o que enraiza na nação, né? Um poder ali de integrador, excluindo ali as diferenças sociais e diferenças raciais, que é um assunto que está sendo bem tocado na atualidade, né? Que são as diferenças raciais. E a miscigenação ela é importante para isso. Ela bem feita, bem estruturada, se as culturas forem integradas de maneira correta, isso diminuirá ali as diferenças sociais, raciais, os preconceitos, né? Então, essa é a importância ali da miscigenação, da mistura das culturas, né, para a sociedade. Então, meu vídeo vai ser curto, né, e vou fechar ele aqui agora. Uma boa tarde a todos e até a próxima.